Olá, eu sou a Camila. E eu sou o Mal Alexandre. Traremos aqui o vencedor do último duelo de filmes. Lembrando que as enquetes acontecerão semanalmente na nossa página do Instagram. Por lá, vocês podem nos encontrar no @duelo de filmes. Então não deixe de nos seguir para você participar junto com a gente. Lá, você pode também deixar os seus comentários, sugestões, críticas, compartilhar informações e enviar aquela DM. Então, sem muito mimimi, o tema de sugestão do filme da última semana foi O Meu Psicopata Favorito, escolhido pelo nosso querido host Mal. O filme é um clássico de 1993 e foi estrelado pelo grande ator Michael Douglas. Um filme cheio de drama, ação, crime e que recebeu elogios, mas também muitas críticas. E aí, Mal, qual o nome do filme? Vai falar de um filmaço aí, Um Dia de Fúria, clássico cult, esse daí não tem pra ninguém. Você falou do Michael Douglas, que é uma puta ator, mas também tem um atorzaço aí que é o Robert Duvall. Muito filme bom com ele. E ele mandou bem nesse filme também. É um filme cheio de drama aí, tem muito... Bastante crime, né? Não, crime, fala aí sobre a sociedade, como ela... O filme é de 93, mas ele é atual. Então vamos aqui para a sinopse do filme, para a gente saber algumas informações básicas dele. O filme ele é americano, né? E nos Estados Unidos ele recebeu o título de Falling Down. E no Brasil, a tradução foi Um Dia de Fúria. Tem muito disso, né? Tem muito, e não tem muito a ver, né? Mas eu acho que é para adaptar, né? Naquela região, naquela cultura. E o filme ele foi feito nos estúdios de Burbank, né? Que fica no condado de Los Angeles, no estado da Califórnia. Em Linwood. O filme é de 1993 e ele tem aí uma pequena duração de 1 hora e 52 minutos. É muito tempo. Confesso que eu assisti esse filme em 5 dias. Eu parcelei ele. Cacete, não, é bem tua cara. Eu assisti ele, já assisti várias vezes, perdi a conta. E quando eu perco a conta, pode ter certeza que foi mais de 30 vezes. E aí ontem eu reassisti, porque já devia fazer uns 6 meses aí que eu assisti a última vez, até mais. E comecei a assistir à meia-noite e fui embora, assistindo uma boa. O filme tem direção do Joel Schumacher, e os produtores o Timothy Harris, Arnold Kopelson e Herschel Weingrod. Lembrando que produtor só entra com a grana também, né? Muito álcool, muita cocaína do meio também. Roteirista Abby Rose Smith. E o gênero do filme é um drama policial. E nos Estados Unidos o filme foi censurado como restrito, aquele Rzinho básico, que no caso requer o acompanhamento de uma pessoa adulta durante as sessões, mas que não proíbe a entrada de menores no cinema. Os filmes com cenas semi-explícitas de sexo e bastante violência fazem parte dessa classificação. E já no Brasil, a classificação etária para assistir ao filme é de 16 anos por conta das inadequações intensas. Explica pra gente, Mal. É aquele negócio, né? Aqui é meio terra de ninguém e todo mundo faz essas coisas só pra inglês ver, né? Também a gente sabe muito bem que é pra maior de 16 anos, mas a gente sempre dava um jeitinho, né? Mas esse daí é aquela coisa de ter algumas cenas de nudez parcial, às vezes, também entra nessa faixa aí. Também tem questão de a linguagem também ser explícita, tudo isso. Também, às vezes, alguns temas como racismo, preconceito também pesam um pouco nessa classificação que eles fazem ainda. E vamos combinar que racismo não falta. Não, tem racismo, xenofobia, tem de tudo. O personagem principal não é tão preconceituoso, tão xenófobo, né? É a sociedade que ele tá que deixa ele malucão também, que vai jogando isso, né? Você podia dar aqui uma palestrinha da sinopse do filme, já que foi você o responsável pela escolha da última semana. O indivíduo se vê sufocado pelo estressante dia a dia que vive. Preso em um congestionamento, decide abandonar seu carro ali mesmo e seguir a pé até sua casa. Ao longo dessa jornada, William Foster, ou Defense, como ele acaba sendo chamado aí pelos policiais, irá responder de forma violenta a cada situação que lhe é apresentada, atingindo assim um ponto sem volta. Paralelamente, o filme relata o último dia de trabalho do detetive Prendergast, um policial que, por anos,
tem relegado seu papel como agente da lei atuando atrás de uma mesa. Vamos combinar que esse sobrenome Prendergast aí é foda, né? Até no filme tem um trecho que fazem piada com o nome dele, né? Não, toda hora, porque esse nome é muito ruim, meu, pelo amor de Deus. Cara, deu até um toque a mais pro personagem esse sobrenome, eu achei que ficou legal pra caramba. Não. Pra mim é um nome de personagem assim que dificilmente único, vai né? aparecer outro. Ficou aquele, legal, assim. É aquele nome único que ninguém nunca vai esquecer. Isso, é inconfundível. Então, e aí, Fred? Onde que você assistiu esse filme a primeira vez? Bom, pra falar a verdade, como vocês já bem sabem, eu sou péssima pra gravar nome, data e pior ainda nome de filme. Então, realmente, assistir um filme pra mim é uma saga. E agora eu tava de férias, e então eu aproveitei pra assistir o filme. Eu assisti ele realmente em 3 noites, antes de dormir. Eu assistia um pedacinho. Pra mim é até bom assistir um pouco antes da gente gravar aqui o podcast, porque fica mais fresco na memória, né? E às vezes quando é um filme que a gente talvez nunca tenha assistido, ou um filme que a gente já assistiu algumas vezes, de repente sempre passa alguma coisa, né? Então é legal você às vezes rever o filme, porque você lembra de detalhes que você talvez não prestou atenção na primeira vez. E voltando ali ao nome do detetive, né? O detetive Prendergast, realmente, toda vez que alguém falava detetive Prendergast, eu já rachava o bico, que é muito engraçado. É da hora esse nome, puta. E você, quando foi que você assistiu o filme? Você lembra? Não, eu me lembro bem porque, assim, eu me lembro que foi numa segunda-feira, era o que tinha pra gente assistir na época, né? 95, 96 que eu devo ter assistido, assim. O filme melhorzinho era na Globo, um menos melhor era no SBT, e aí pra assistir as tranqueiradas você assistia Record e Band. Band era filme de porrada, filme chinês. E Record, nossa, filme besão. Mas aí eu me lembro que eu assisti Um Dia de Fúria na Globo, numa tela quente, porque no dia seguinte eu fui até num clube onde meu irmão trabalhava, e aí entrei lá de penetra lá, ele sempre me levava na Hebraica aqui de São Paulo. Aí eu fui lá, tava lá no vestiário lá, trocando para entrar nas piscinas, e todo mundo comentando do filme, falando, pô, você viu o Dia de Fúria, isso e aquilo, e pá, e todo mundo naquela pegada molecada, né, e uns caras mais velhos também, os adolescentes, os caras já no comecinho da vida adulta já falando, isso aí tem que ser assim mesmo, de chegar e arrebentar com geral, e tem que ser revoltado e tudo. Eu me lembro que foi quando passou aqui, que já devia de ser uma segunda ou terceira vez que estava passando, porque era lá pelos anos de 95 e 96 mesmo, e ele saiu em 93, lógico que demorava muito mais antigamente para chegar os filmes aqui, né, pra gente assistir. Tirando assim, né, caso de locadora que chegava rápido. Mas aí eu me lembro que foi isso. E naquela época também, eu acredito, né, vendo o filme hoje, é um puta filme, né? Claro que hoje em dia os efeitos especiais são muito mais realísticos, né, aquela coisa toda. Mas assistindo o filme hoje, que já é uma mentalidade diferente daquela época, bem diferente, eu imagino que na própria época o filme tenha causado muito bafafá, né? Porque ele realmente é bem pesado, e é um filme marcante, né? Então, assim, provavelmente naquela época muitas pessoas tinham essa coisa de ver aquela revolta, de ver aquela atitude, aquele jeito de falar, aquele jeito de pensar, de seguir as coisas e realmente concordar, não, tem que ser assim mesmo, é você ser assim, você quer. Assistindo ainda o filme hoje, depois de tanto tempo, pra mim ainda é uma coisa muito marcante e até assustadora um pouco, né? Assim, o contexto do filme é muito pesado e continua atual. É um filme com um tema que continua atual, infelizmente. E o filme, ele foi gravado nos estúdios da Warner Bros., em parceria com a Regency Enterprises e o Canal Plus. E vamos falar agora da direção do filme, Mal. Conta aí pra gente sobre o Joel Schumacher. O Schumacher, ele é de Nova York, né? Já tá meio velhinho, já tá com 81 anos. O último filme dele, que foi, assim, que a rapaziada talvez conheça mais aí, quem
conhece mais de cinema assim, mais novo. Não é muito meu caso, eu já curto anos 70, 80, 90, 2000. Já de 2010 pra frente eu não acompanho tanto assim. Mas o último foi Reféns, que foi aquele filme com o Nicolas Cage e com a Nicole Kidman. Eu não sei se você já assistiu. Provavelmente, mas eu não lembro. Tem isso, né? E aí ele tem uns filmes legais, né? Que foi aí na década de 90, tem O Cliente, Tempo de Matar, que é até com o Matthew McConaughey, que ele faz com a Sandra Bullock, com Samuel Jackson. E tem também uns filmes, ele fez aí teve 2 filmes em parceria com o Colin Farrell, que eu acho muito bom. Tem o Tigerland, que é legal, que é da preparação dos soldados para ir para a guerra do Vietnã. E tem um filme que eu acabei assistindo com o teu marido também, com o Ricardo, no cinema na época, que é Por um Fio. É um filme assim que ele tá um pouco datado porque era numa época assim que foi pouco antes dos atentados às Torres Gêmeas, né? Em 2001. Então, ele é legal, meu. É um filme que o cara fica preso na cabine telefônica, conversando com um cara que quer matar ele. Como é o nome dele? Colin Farrell. Colin Farrell, isso mesmo. Ex-namorado da Britney Spears. Não sabia não. Ele foi lá atrás, né? Quando ela fazia sucesso, quando ela não tinha a cabeça rapada. Então, ele fez uns filmes legais. O problema é que ele fez uma bomba que foi o Batman e Robin, né? Ele se arrepende amargamente e já se desculpou até publicamente com os fãs aí do Batman, pedindo desculpa mesmo por ter dirigido aquela aberração, porque é um filminho duro de assistir. É ruim assim? Já o Batman, ele fez também o Batman Eternamente, mas o Batman Eternamente ainda dá pra engolir. Ele fez também o Batman Eternamente, que ainda dá pra passar, assim, né? Porque tem a atuação do Jim Carrey, tem uma outra coisa lá que dá pra levar, mas o Batman e Robin, esquece. Esse daí, Batman e Robin, eu acho que vai ter aqui no duelo de filmes o dia que a gente decidir o pior filme de todos. Aí ele vai estar na disputa. Não é muito ruim. Vou ter que assistir pra ver se é tão ruim assim. Não, é péssimo. Não é legal nem pra criança nem pra adulto. Ele ficou num buraco negro ainda. Ainda bem que a minha memória é ruim, tá vendo? Então. É bom que você se salva de umas coisas dessas. Da minha memória nunca saiu. E tenho certeza que da memória de muita gente também tá aí, né? Que a gente tá falando de elenco. Vamos falar aí sobre o elenco do filme Um Dia de Fúria. Começando aí pelo Michael Douglas. Então, o Maicão aí, ele tá nativo aí desde 66, né? Eu não assisti esses primeiros filmes dele aí, mas tem muito filme bom dele, e principalmente um que eu adoro muito, que com certeza eu vou trazer um dia pra gente aí, tomara que ele seja vencedor da disputa, que é Chuva Negra. Pô, esse daí é um filmaço policial e é muito legal, ele passa parte nos Estados Unidos e parte no Japão, é muito legal que ele trata dessa diferença de cultura lá no final da década de 80 entre Japão e Estados Unidos, principalmente algumas rusgas deles com relação à Segunda Guerra e tal. É bem legal. Tem também o Instinto Selvagem, que muita gente também vai lembrar que tinha aquela cena da Sharon Stone cruzando perna. Tem A Sombra e a Escuridão, que também é um filme legal, que ele fez com a Brittany Murphy, que ela infelizmente aí morreu de suicídio, né? E Refém do Silêncio é um filmaço, é legal também. Ele fez 2 filmes que também fala sobre o Wall Street, né? Um que ele fez na década de 80 com Charlie Sheen, e aí depois ele repetiu mais ou menos um papel parecido com Shia LaBeouf, agora já começo dos anos 2000. E também tem uma comédiazinha romântica dele, que ele é coadjuvante, que eu acho muito legal, que ele faz com o Matthew McConaughey, que é Minhas Adoráveis Ex-Namoradas. É legalzinho esse daí.
E hoje em dia ele tá aí, ele tá trabalhando. Esse ano ainda ele fez o Vingadores Ultimato, né? Que ele é o primeiro Homem-Formiga, né? Então, tá nativo aí o Michael Douglas e é um ator muito bom. Isso daí é muito legal assistir os filmes dele. Bom, e a gente não pode deixar de falar aqui do querido Robert Duvall, né, que faz o querido detetive Martin Prendergast. Ainda tô me perguntando onde é que vem essa porra desse nome, mas tudo bem. É realmente um nome memorável. E o que você tem aí pra falar desse querido ator? Que também então, já tá Robert velhinho, Duvall, né? Ele deve estar bem velhinho já, né? Pois é, né? Porra, eu vou te falar, enquanto a gente estiver conversando aí do elenco, eu vou até dar uma puxada aqui e ver anos. Qual que é a idade dele. 88. Ou seja, ele é mais velho até mesmo do que o diretor. Pois é, mas só que ele tá nativo aí, viu? Nossa. Ele fez aí, em 2018, ele participou do filme As Viúvas aí. Então ele tá nativo. E os filmes dele, porra, sempre as atuações dele são bem legais. Ele participou de um filme aí, ó, THX, que era um filme meio experimental, aí o primeiro filme do George Lucas, pessoal de Star Wars aí pirar, né? E ele participou do Poderoso Chefão 1 e 2. Ele fez também o Apocalipse Sinal. Vamos combinar aqui, um filme com o título THX, não posso respeitar muito. Não, mas é um filmezinho legal, cara. Tem assim, ele é antigão, eu acho que ele é final da década de 70. Fala sobre uma sociedade, assim, deu merda, assim, na sociedade, na humanidade, e eles estão vivendo no subterrâneo. É um negócio bem diferentão. Até, curiosamente, esse negócio de THX depois virou até marca de som, né? Então, os caras pegaram isso daí. Mas, então, aí ele fez o Apocalipse Sinal, que eu acho que deve ser um dos principais papéis dele. É muito legal o papel dele nesse filme. Ele fez também um filme que chama Colors, As Cores da Violência, aqui no Brasil, deram essa complementada, né? Que é legal também, fala sobre sobre a parte de racismo nos Estados Unidos, ali na Califórnia. E Dias de Trovão, Impacto Profundo, 60 Segundos. Tem muito filme legal com ele. Inclusive tem também O Sexto Dia, que é um filme que eu curto muito, que é com o Governator, com o Schwarzenegger. Só tem uma comédia muito boa dele, que é Papai Bate um Bolão. Putz, que filme engraçado, meu. Porra. Depois, qualquer hora também, vou trazer ele pra disputa aí. É muito legal. Tem um filme também que ele faz com o Tom Cruise, que é Jack Reacher, O Último Tiro. É muito legal esse filme. E ele também tem uma participação pequena no filme, mas o personagem dele é muito interessante. Então, o Robert Duvall Robertão arrebenta no cinema aí, já não é de hoje, tem muito filme bom dele pra assistir. Bora, então a próxima aí, não menos importante, né? Não, é bem menos importante. Não aumenta não, que tá muito aquém de ser um Robert Duvall, Barbara Hershey. Nome de chocolate, velho. Pois é, a própria Barbara Hershey, né? Que faz o personagem de Beth. E ela é esposa aí do doidão, do Defense. Eu acho que o papel mais importante dela foi a de Maria Madalena na Última Tentação de Cristo, que é do Martin Scorsese. Esse daí deve ter sido o maior papel dela e ficou por aí mesmo. Tem um filme que se chama 11-14, que eu não assisti até hoje, mas falam muito bem dele. Eu já devia ter assistido. Mas cada nome, gente, que não dá, entendeu? Nunca que eu vou assistir um filme que chama 11-14, a não ser que a gente tenha que falar sobre ele aqui, mas 11-14? Então, a premissa desse filme aí fala que é uma série de acontecimentos que não estão relacionados, mas que às 11h14 eles acabam se cruzando. Meu Deus. Então, a premissa até que é interessante. E eu me lembro que a minha cunhada
falou que era bom esse filme na época e eu não dei muita atenção. E depois eu fui vendo umas críticas e falam bem. Ainda não vi, mas tá na lista. Ela também participou do Cisne Negro, que é mais novinho assim, né? E também a franquia Sobrenatural. Esse Cisne Negro é com aquela atriz que eu também não tentei lembrar aqui o nome. E falhou, eu falei, melhor não falar. Pô, só porque você falou, eu acabei esquecendo o nome dela. Mas é aquela do Star Wars. Ela é israelense. Eu vou ver o nome dela aqui, porque não pode ficar assim. Eu ia acertar, não acredito. É a Natalie Portman. Isso, Natalie Portman. Mas aí eu falei, fez o Profissional. Acho que não. Mas é ela mesmo. Esse filme aí, a Barbara Hershey estava nele. Para finalizar, nossa próxima atriz, né, que tem um papel aí também importante no filme, acredito eu, porque, pelo que eu entendi, ela tinha ali uma beijoquinha, né, com o Prendergast, ou é impressão minha? Fran, sabe que eu assisti esse filme muitas vezes e eu sempre tive meio essa sensação, assim, de que ou ela tinha uma queda por ele ou era um respeito muito grande por ele. Sei lá, ou era coisa de queria ser amante ou era coisa de pai com filha. Porque realmente fica uma impressão mesmo de que ela é íntima dele, de que ela quer ser íntima dele mesmo. E justamente no filme ele não deixa isso muito explícito, né? Então, assim, você pode pensar N coisas, inclusive na parte que ele coloca, ele tá falando com a esposa no telefone, com ela na outra linha, e aí ele toda hora para uma ligação para falar com a outra, uma hora com uma hora com a outra. E realmente para mim também não ficou muito claro, mas eu acho que eles tiveram um caso, eu diria. A minha opinião. Eu já prefiro pensar de que o diretor quis fazer mesmo essa brincadeira, assim, principalmente nessa parte de dividir a ligação de uma com a outra e ele ficar dividido entre conversar com uma e com outra. Mas eu já prefiro pensar de que ela gostava dele mesmo numa relação de pai e filha. Mesmo porque tem uma hora até que ele fala, ele pega no ombro da detetive Sandra Torres, que é a personagem da Rachel Ticotin. Então ele pega no ombro dela e fala, eu amo a minha esposa, só não fala pra ela. Então eu acho que ele realmente fazia de tudo pela esposa dele mesmo e não estava muito aberto a outra coisa, e eu acho também que a menina só gostava dele mesmo. Mas não fica claro. É discutível. Eu vou voltar aqui também, então, nesse assunto de novo, porque quando você disse dessa hora do filme que ele fala isso pra ela, acho que ela faz alguma pergunta do tipo, do que você tem certeza, e aí ele fala que eu tenho certeza que eu amo a minha esposa, mas é complicado porque, assim, por mais que o filme tenha, na minha percepção, né, por mais que o filme tenha todos esses personagens muito marcantes no filme, tem alguns que aparecem, mas é um ponto de interrogação, né, por exemplo, a esposa, querendo tanto que ele vá pra casa, né, e até mesmo a história da filha deles, que eles perderam. Então, assim, podia, acho que talvez ter desenrolado uma coisinha melhor ali, pra gente também não ficar assim com um ponto de interrogação eterno na cabeça, né. De repente teria sido legal, sim, desenrolar um pouco mais. Mas também, por outro lado, Fran, eu iria gostar se o filme tivesse 3 horas, porque eu adoro ele. Mas exato. Você já falou que tava quase dormindo, velho. Imagina se colocar mais trama aí, mais novela nessa história. Então também, por outro lado, também fica bom, assim, ó. Você vê, a gente tá discutindo o que a oficialeza lá sentia pelo Prendergast. Então, né? Estamos dando vida e história aos personagens. Né? Essa Rachel Ticotin, ela fez poucos filmes, mas, porra, dos poucos que ela fez, eu adoro praticamente todos que ela fez. Ela teve no Vingador do Futuro com Schwarzenegger, né? Que é um filmaço, porra, muito bom e com certeza vai estar aqui um dia.
Mesmo porque o duelo de filmes vai ser eterno, vai ter muito episódio e com certeza vai chegar lá. Tem Assassinos por Natureza, que também é muito legal, que é com o Woody Harrelson. Legal demais. Eu falei que eu gosto de todos, mas assim, tem um outro que eu não gosto, tipo Dom Juan de Marco. Eu me lembro de ter assistido uma vez, não consegui assistir inteiro, é meio chato. Tem o Conner, que é com o Nicolas Cage, muito legal. E tem um que eu adoro, que é com Denzel Washington, chama A Vingança. Muito bom esse filme aí, vale a pena ser assistido. Vou colocar na minha lista. Ela já... O último filme dela foi em 2011. Então, já deve estar paradona aí. Acho que não veremos mais coisas novas de Rachel Ticotin. É uma pena, né? Porque ela realmente fez um papel bem legal nesse filme. E eu acho triste. É um papel curto, mas só que eu também achei que marcante, ficou legal. Né? Marcante. E tem muitos artistas, né? Muitos atores que acabam fazendo um filme e depois somem, né? Você não encontra nenhuma foto no Google. Não, é difícil de achar. Tem uns caras que... Tem muito ator que é de um filme só, de repente dois. Principalmente ator mirim, nossa, tem muito cara que não desponta mesmo. Bom, e agora vamos falar sobre a trilha sonora. E essa trilha sonora aí desse filme, Mal, conta pra gente. Então, tem aí... A parte da trilha sonora original, assim, não é tão marcante, né? Apesar de que eu não sabia, mas o cara que faz, que é o James Newton Howard, esse cara trabalha. Ele tá em muito filmes, é um cara que eu fui dar uma conferida no trabalho dele e é o cara requisitado lá de Hollywood. Ele já trabalhou em filmes como Space Jam, Jogos Vorazes, Malévola, Branca de Neve, Caçador, Água para Elefantes, que é com o Edward. Robert Pattinson. Robert Pattinson, isso, é ele mesmo. Então, também ele fez, o James Newton aí fez a trilha do Batman, do Nolan, esse novo Batman aí, que tem o Batman Begins, Cavaleiros das Trevas. Então, fez trilha pro Sexto Sentido. O cara é requisitado, ele fez bastante coisa, mas a trilha do Um Dia de Fúria não é nada assim memorável, a original, né? Uhum. Tem lá uns arranjos de guitarra, lá uma outra coisa assim, na pegada assim para transmitir aquela atmosfera de calor, de tensão, aquela claustrofobia daquele abafado de Los Angeles ali do verão. Então, mas não tem nada assim que você vai falar, opa, ouviu tá ouvindo vindo de lá da sala a música e vai falar, opa, tá passando Um Dia de Fúria. Nada disso. Então, mas também é legal que, assim, a trilha sonora não original, né, aquelas músicas que são compostas aí por artistas, toca ali um hip hop californiano ali dos anos 90, aquele rap gangsta lá da época. Então, tem umas musiquinhas legais. E agora, falando da bilheteria, esse filme foi caro, hein? Na época, imagina, 25 milhões de dólares na época, era muita grana. Pô, eu não sei convertendo hoje o quanto que ia ser isso aí não, mas realmente, 25 milhões era uma grana considerável. Claro que, pô, você coloca o Michael Douglas e o Robert Duvall, já esses 25 milhões aí, uma fatia grande deve ter ficado na mão desses dois. Então o restante foi lá para a parte do restante do elenco, locação. Efeito praticamente não tem. Tudo efeito prático, o que tem, e não gastaram muito nesse sentido, mas tem aquela parte mesmo de locação. Então deve ter ficado mais... A boa fatia desse orçamento aí deve ter ficado na mão do Robert Duvall e do Michael Douglas, né? No custo e na bilheteria, até que rendeu o filme, porque ele chegou quase a 41 milhões. Então, quase se pagou. Né? Isso a gente tá falando também de bilheteria de cinema, né? Também ainda tem depois... A venda de DVD.
Isso, locadora, que na época era VHS, né? Então também Locadora teve era essa da hora, né? parte, teve depois DVD que saiu, E então até hoje, né? fez uma grana. Hoje tá em muitas É, até plataformas de hoje tem. streaming. Eu, por exemplo, inclusive quando fui assistir esses dias, tinha que pagar, porque não é em todas as plataformas de streaming que tenha o filme de graça, né? Então, por sorte, aí eu tinha uma conta num lugar e acabei assistindo no site Vudu, VUDU, assisti ele de graça. Ah, Mas a média aí por locação era de $2,99, então, carinho, né? sim, sim. É, então até hoje faz dinheiro. Então esses filmes aí, no caso dele ele se pagou e fez lucro e continua fazendo. Tem filme aí que de repente Exato. não fez lucro lá atrás, mas pode se salvar ainda com isso, né? Essa é a parte boa de você fazer um filme bom, né? Porque ele vai render dinheiro sempre. Ah, sim. Não importa quanto tempo passar. E premiação, teve alguma que não teve, infelizmente. Ele teve uma outra nomeação, mas nada que vale a pena ser lembrado, não. Infelizmente, porque eu acho que merecia sim. Ao menos, sei lá, uma indicação pela atuação do Michael Douglas, que foi muito boa. Agora é a minha parte favorita, sessão spoiler do filme. Então, rapaziada, quem não assistiu e ouviu tudo que a gente falou e tá na pegada aí, gostou e não quer saber muita coisa, além do que a gente falou, que a gente não entregou muita coisa, hein? Corre lá, assiste, dá uma pausada e depois volta aí, que agora vai ter spoiler, nós vamos desenrolar ele do início ao fim. Esse filme é muito engraçado, assim, quando eu fui assistindo, porque a gente vai prestar atenção, né? Como o começo dele não é muito falado, né? Mas assim, mostrando os personagens e as cenas e o barulho, enfim, tudo que tá acontecendo, a gente vai reparando umas coisas, eu vou chegar lá onde uma das minhas cenas favoritas do filme, né? Então a gente vai começar aqui com a cena 1, né? Que é o Michael Douglas aí no papel do William Foster, de Fans, que é um homem perturbado, tá aí lutando contra a verdadeira identidade. Eu acho, inclusive, que ele não encontra, né, no filme todo. Acho que ele tá buscando. Não. Ele tá tão frustrado. Ele já chegou no limite dele, né? Ele tava tão frustrado e puto. E assim, já vendo logo aquele comecinho ali, ele dentro do carro dele, no trânsito, devia estar um calor dos infernos. Aqueles carros antigamente não deviam ter. Então, isso que você falou do calor, Fê. Cara, eu achei muito legal a forma que foi a parte da direção de imagem, assim, né, que colocou essa paleta, assim, meio sépia, meio âmbar, que, porra, o tempo todo que você assiste o filme, você sente calor. Não, isso daí deve ser um filme muito bom pra assistir naquele inverno, meu, porque, porra, parece que você se sente naquele calor lá. E, porra, mal, só né? no começo, só no começo do filme já era pro cara se estourar mesmo, porque o que acontece tudo ali dentro do carro dele, enquanto ele tá naquele carro, naquele calor, mosca voando e tudo mais acontecendo, meu Deus. Mas acho que também é porque hoje a gente tá numa era mais evoluída, mais avançada. Então, por exemplo, a gente não se vê num carro sem ar-condicionado, por exemplo. Então, realmente assistir o filme, né, é o que você falou, você olha pra cena, tá aquela coisa meio escura, assim, a imagem tá meio aquela cor de calor, não sei, passa essa impressão, né, que tá pegando fogo ali. E aí você vê ele engravatado lá, com sua roupa social dentro do carro, aquele trânsito que parece que não vai andar nunca, aquela mosca desgraçada dentro do carro. Não, ninguém merece mosca, gente, ninguém merece mosca. O ar-condicionado dele tava quebrado, já é mais uma coisa pro cara ficar no veneno. Ele já tava com o ar-condicionado quebrado, aquele calor, criança no ônibus do lado olhando pra ele. Brigando, gente gritando no celular, aquele celular bem moderno da época. Celular chique, né? Ter celular dentro do carro, esse telefone gigante. Celular brancão, parecia telefone sem fio de casa, né? E aí, obviamente, até o desenrolar do começo do filme, pra gente começar a entender o que tá acontecendo, né, com todo esse barulho, né, quando você já tá estressado, você pega um trânsito, pô, é foda, porque tudo te irrita, né, você só quer às vezes chegar em casa e eu senti, vendo as primeiras cenas, eu me sentia, que eu falei, caramba, meu, e pior é que é assim mesmo, você tá estressado, o teu ar-condicionado tá quebrado, ou, sei lá, o carro tá com problema, você fica com medo dele quebrar, né, e aí ele só quer chegar em casa pro aniversário da filha dele.
A gente ainda não sabe, né? Ele até grita pra um cara, né? O cara do carro de trás grita pra ele, porra, mas o que você vai fazer? Ele, tô indo pra casa. Aí você pensa, eu vou bom, pra cara... casa, vou parar meu carro aqui e tô vazando. Deixa eu largar essa lata velha aí e vou pra casa. Meu. Às vezes dá vontade mesmo, né? De sair do carro e falar, dane-se, vou a pé, vou chegar mais rápido. Até aí você pensa, bom, o cara vai pra casa dele, né? Mas a gente vai entender ao longo do filme que a ideia de casa dele tá meio bagunçada, né? E aí, logo nas primeiras cenas, assim, já entra o detetive Prendergast novamente. E curiosamente ele tá preso no mesmo engarrafamento que o Defense, né? Mas mais curioso é ele olhando aquele outdoor. Puta, aquele outdoor é muito bom, meu. Aí eu fiquei tentando pensar, mas o que ele tá pensando? Porque, eu não sabia o que ele tava pensando. Mas é muito engraçado a cara dele, ele virando a cabeça pro lado, é muito bom. Ele fica animadinho com o outdoor. Ele fica felizinho. Acho que ele se pensou no lugar daquela figura. Bom, pra quem não assistiu, é um outdoor em que tem uma mulher peitudona lá e grafitaram um moleque preso lá no... Desenharam lá um moleque entre os peitos da mulher pedindo socorro. Talvez ele tenha pedido socorro, né? Já que ele tava no trânsito, ele pensou, pô, meu, mas ali eu pediria socorro numa boa, né? Bom, então, já falando aqui das primeiras cenas, o Prendergast ou Defense? Defense, isso. Ele sai fora do trânsito, larga o carro lá dele, tipo, dane-se, tô indo embora, pode ficar com o meu carro, se virem com o meu carro. E aí, logo em seguida, o Prendergast ele já entra em cena, né? Porque vem vindo ali um policial na sua motoca americana para ver o que tá acontecendo ali do carro, né? E aí o cara que grita pro Defense, onde você vai? Como assim? Então ele mesmo já vai lá caguetar pro policial, né? Ele já vai lá fofocar pro policial, que o cara simplesmente vazou do carro dele. E aí ele até comenta que o policial aí a gente já sabe de que o Prendergast ele tá no último dia de trabalho dele, né? Ele fala, você teve sorte de me pegar por aqui porque eu tô me aposentando hoje. Tem só uma coisa engraçada em relação a essa cena, que na hora que eles começam, logo que ele chega ali pra falar com o policial, né? Que eles começam a arrastar o carro. Eu não sei se você reparou, se você teve essa impressão. Mas é aquela coisa, você tá assimilando o que tá acontecendo ainda no filme. Mas ele começa a olhar a placa de um jeito esquisito. Eu achei que ele ia roubar a placa. Eu achei que, no comecinho, eu achei que ele tava metendo louco, que ele não era policial nada e que ele ia, sei lá, roubar a placa do Defense. Foi o que eu pensei ali no momento, mas não sei se você teve essa impressão, porque o jeito que ele olhou era meio... Claro, depois a gente entende o porquê, mas... Na hora ali que ele olha muito esquisito, eu tive a impressão que ele ia roubar a placa. Você já mora fora e tal, e conhece assim um pouco da cultura dos americanos, assim, deles fazerem essas placas, né, diferentes, né, personalizadas. Então acho que chamou meio a atenção do cara, acho que não ser Defense, né, toda, sei lá, a pronúncia correta, né, o cara ter abreviado daquele jeito, ser todo diferente, acho que foi aí que acabou chamando a atenção dele, né? Pô, por que ela escreveu assim, sei lá. De fato, pelo fato de ela estar personalizada, para ele foi mais fácil de decorar, porque se fosse uma placa comum, teria letras e números, né? Então, talvez ele não tivesse decorado o nome, e que não ajudaria ele aí a desvendar quem que é o misterioso dono do carro, né? Então, foi uma sacada boa também, eu acho, ter colocado essa placa aí, personalizada. Depois no decorrer do filme vai se explicar o porquê dessa placa, né? Isso. Que o cara ele trabalhava numa indústria de defesa militar e tal, ele trabalhava projetando equipamento bélico e aí ele atuava como uma parte da defesa dos Estados Unidos. Ele tinha esse espírito patriótico dele, né? De que ele fazia parte da linha de defesa para os americanos. De fato. E aí o porquê dessa placa aí. Quando ele sai do carro, né, que começa a voltar a cena pra ele, ele vai tentar ligar a primeira vez pra esposa, né? Eu não sei se você reparou,
que quando ele pega o telefone que ele liga, a cena vai pra casa da esposa, né? E aí mostra ela lá chegando com a filhinha em casa e ela chegando na cozinha e tal, e aí toca o telefone. Só que nessa transição de imagens, aparece um cara bombado andando na frente, muito engraçado. Por favor, me fala que você viu essa cena. Caramba, Fred, eu assisti esse filme tantas vezes e não vi isso, cara, mas deve ser bom. É muito engraçado, tipo, é muito random, sabe? O cara passando ali, tipo, nada a ver, sabe? E aí... Não, e, é aquele negócio de virada anos 80, 90, assim, que tinha uns modelitos, uns tipinhos muito engraçados, né? Então, já imagino como é que era a figurinha, mas eu não vi, infelizmente. Eu vou me atentar a isso da próxima vez. Não, se atente, veja, e você vai rir, com certeza. Mas eu acho que também passa esse cara, porque a casa deles, pelo que eu entendi, ali é na cidade de Venice, né? Ela é bem praiana, né? E ali Venice é conhecida por aquela academia ao ar livre, né? É a academia Venice Muscle Beach. Isso aí. E aí, pra quem não sabe, é uma academia ali aberta, né? Que tem ali na praia de Venice, onde os bombadões ficam ali treinando e tal. E é muito engraçado, porque às vezes tem muito turista, é uma região muito turística, né? E às vezes vão ali umas menininhas do exterior, que às vezes não falam inglês, né? Principalmente as asiáticas, elas ficam impressionadas com aqueles músculos todos. E é muito engraçado que elas param ali pra tirar foto em volta, e aí os caras ficam se achando, sabe? Mostrando os muques deles, assim, é muito engraçado. Inclusive, essa Muscle Beach, ela apareceu também num episódio dos Simpsons. Ah, não, mas, pô... Venice Beach tem muita história, passa em muita coisa, muito filme, muito seriado, desenho, parte da cultura aí mesmo, né? Mas olha, eu acho que você tem que assistir de novo esse filme e pegar essa partezinha que você pulou. Só esse trecho, né? Só esse trecho. Depois eu vou ver. E depois você me conta. Vou ficar babando lá. É muito bom. Bom, e aí ele tenta entrar em contato com a esposa, né, inclusive nessa cena, e aí ele não fala nada, ela atende o telefone, ele fica mudo. E aí naquela época eram as fichinhas, né? Na verdade, aqui não eram fichas, você colocava já a própria moeda no caso de 25 centavos, né? E aí ele deixa ela falando, a máquina, ela come o telefone come o dinheiro dele, e aí ele fala, putz, tô sem troco, né? E aí é que começa a pegar fogo já o filme. Fran, aí já é o primeiro trecho dele aí que já vai dar merda, né? Aí já vai começar, meu. Já tiraram, na verdade, o trânsito já deu aquele gatilho, né? Ele já engatilhou a arma já, agora ele só tá indo lá trocar as moedinhas dele na mercearia do coreano pra terminar de dar a cagada, né? E realmente, naquela época, o cara cobrava 85 centavos uma Caramba! É sacanagem. Quem dera hoje fosse o preço do refrigerante 85 centavos, mas beleza. Quem dera, mas 85 centavos naquela época realmente era muito, né? Então, sim, o cara já ficou pistola, ficou puto da cara. E aí ele já mostrou pro cara lá, o dono da mercearia, com quantos paus você faz uma canoa, literalmente. Então, e essa parte aí é legal, que ele... Uma que ele já chega lá, ele pede pra trocar o dinheiro, ele não queria comprar nada, né? Só pediu pra trocar o dinheiro. E o cara não quis, falou, compra. Combinar. O cara foi mó cuzão, mó mal educado, né? Mó grosseiro, quer dizer... Sim. É aquela coisa, às vezes você fala assim, poxa, vou conseguir trocar a moedinha, mas aí você chega lá, o cara já te trata mal, porque você, poxa, pediu pra ele trocar um dinheiro, aí o cara te obriga a você fazer uma compra de um produto dentro da loja pra você ganhar o troco, tipo... Porque a diferença entre uma nota de 1 e 4 moedas de 25 é a mesma coisa, entendeu? Não, realmente. É que também entra aquele negócio, né? O cara era coreano, tá certo que ele tá ali no contexto dos americanos. Ele optou por ir por lá ou acabou o destino querendo que ele fosse para lá, mas ele tinha que se habituar àquilo. Então, o correto seria ele trocar o dinheiro, porque eu acho que seria uma prática comum entre os americanos. Ele falou, não, compra. De repente
ali pro coreano seria normal tratar daquela forma o cliente. Mas ele, lembrando que ele não estava no país dele. Mas aí o jeito que ele já fala também pro cara que ele Sim, tem que comprar, é muito folgadão. Você ser obrigado a comprar, do contrário, foda-se, eu não vou te dar a porra da sua moeda. E aí você vai ficar sem a sua moeda. Então, não, ele foi folgado. Isso ninguém nega. Eu não acho que vai encontrar alguém que vai dar razão pro carinha do mercado coreano. E aí ele entra lá, pega o refrigerante dele, decide pegar o refrigerante dele, esfrega na cara lá, até a gente se refresca com aquela cena. O melhor é que ele tá olhando, né? Aí já fica puto de novo. Aí ele achando que tava certo, que ele tinha levado aquela comida de rabo do coreano e era só, né? Compra e beleza. Aí o coreano solta, 85 centavos. Eu não sei nem como é que... Ele falando tudo errado, tudo é verdade, cagado. Porque na cabeça dele, ele ia comprar por 50, né? E ainda ia ter o troquinho ali, duas moedinhas de 25, que era o que ele precisava para ligar para casa. Aí ele já solta essa de 85, ia sobrar 15 centavos, mas nenhuma ligação ele fazia. Aí já sai ali uma discussão que desenrola para uma agressão. O cara do mercadinho já saca o taco de beisebol e vai atacar ele, mas ele toma o taco de beisebol do coreano e aí ele já fala, bom, vamos rever os preços da lojinha aqui. Essa parte é muito boa, velho. E aí ele vai item por item lá falando, opa, esse aqui é quanto? Esse é quanto? E aí até que no fim ele consegue comprar o refrigerante dele pelo preço que ele desejava, 50, tá bom, 50. Mas eu confesso que quando ele vira assim pra pegar, né, a arma dele, entre aspas, que a gente não viu ainda, que era o taco de beisebol, achei que ele ia pegar uma arma e ele já ia pegar a arma e sentar pipoco nele. Foi a impressão que eu tive. Eu falei, meu, o cara é tão pistola que ele vai matar o primeiro que aparecer no filme. E também é meio comum, pessoal de mercadinho, dessas conveniências, lojas nos Estados Unidos, também ter arma debaixo do balcão, né? Não sei só o taco de beisebol. Não sei como é que anda hoje, né? Se mudou muito dessa cultura, mas pelo menos eu que gostava muito de assistir filme, gosto, né? De assistir filme dos anos 70, 80 e 90, é a pegada, é padrão. Então acho que é por isso que eu já fiquei esperando que ia ser uma arma e não somente um taco de beisebol. E ainda que ele foi legal, porque ele nem bate no cara, né? Então ele só vai lá arregaça a loja inteira. O que talvez se ele tivesse tomado uma porrada ia doer menos no bolso, né? Então, isso daí é uma coisa interessante, que também às vezes a gente acaba criando uma certa simpatia pelo Defense. Porque ele acaba agindo meio que como um vingador nosso. Alguém que nos representa, porque às vezes você fica puto mesmo com o preço das coisas e é claro, você não vai tomar a mesma atitude que ele, mas só de você ver alguém fazer algo que nem ele fez, você se sente representado, né? Não, com certeza, mas acho que ele não ter batido no coreano também, porque ele não partiu realmente assim pra... Claro, teve ali uma agressão, mas foi mútua, né? E a partir do momento que ele pegou o taco, ele não saiu acabando com o cara, né? Ele quebrou a loja do cara e... Mas assim, o que eu já fiquei puta e eu já dei razão pra ele ali nessa cena também foi justamente isso. Pô, você entra na loja, o que custava o cara trocar moeda? E fora que ele foi mal atendido. Se o cara pelo menos tivesse falado, olha, poxa, você compra alguma coisa, aí você me ajuda, eu te dou o troco, sabe? Mas não, o cara foi grosso, já estúpido. Aí você já... Meu, é o que eu falei. Se às vezes você entra num lugar, você às vezes tá puto da vida, mas, meu, você não desconta em ninguém. Mas aí você entra num lugar, a pessoa te trata mal de graça, sendo que você, né, às vezes pode ser um cliente, não no caso dele que só queria trocar ali. Então eu já dei razão pra ele logo ali. Ainda falei, pô, o cara ainda foi bonzinho que só quebrou a loja inteira. É isso aí. Ele sai caminhando lá pro bairro das gangues lá dos latinos, né? Ele vai em direção a Venice, né? E daí ele dá uma paradinha ali num terreno baldio, né?
O lugarzinho funhanhento que ele foi parar também, meu. Cara. É aquela coisa que você fala, meu, é só em filme mesmo. É, tipo, o cara tá procurando confusão. Ele tava caçando, né, meu? E detalhe, além dele ter arregaçado a loja do cara, ele levou o taco de beisebol com ele. Então a gente não pode esquecer desse detalhe. Ele levou o taco de beisebol e ele tinha, junto com ele, uma maleta, né? Uma maleta. Como posso falar? Uma maleta de trabalho, né? Isso, uma valise lá, sei lá, um negócio, uma maleta tipo essas de escritório mesmo, né? De quem trabalha em escritório tem, né? Quem trabalhava, né? Nem mais hoje, né? Hoje em dia nem existe. Dificilmente você vê alguém carregando. São aquelas malas que os homens, né? Eles levam no lado, assim, e ela é uma bolsa, né, maior, assim, que os homens carregam. Mas então, aí ele tá lá curtindo o refrigerante dele lá no meio do terreno baldio lá e chega dois latinos lá perguntando o que ele tá fazendo ali, né? Que ali é o território dele. Não, e realmente... E o pior é que eles ainda se sentem no direito de falar pra ele, e você tá vadiando por aqui. E detalhe, antes de eles abordarem ele, né? Tipo, eles estavam lá no carro deles, eles viram o cara atravessando a rua e foram atrás. Tipo, meu, você não tem o que fazer da sua vida. Você foi lá bisbilhotar o que o cara vai fazer, entendeu? Pois é, né? Quem que tava vadiando nessa? Pois é. Com certeza era o Defense que tava vadiando. Bom, aí acontece que o Defense lá, ele tá lá curtindo o refrigerante dele, os caras chegam já intimidando ele e falam, beleza, você quer ficar por aqui? Você dá essa maleta aí que tá resolvido. O que você achou que tinha na maleta? Agora fala a verdade. Então, lá pra frente a gente vai contar o que tinha, mas até aí eu pensava que tava... Nesse momento, vendo até essa cena, porque assim, é o que eu falo, você vai entendendo muito devagar o que tá acontecendo no filme. Então, assim, tudo que aparecer no filme é suspeito, entendeu? Sim. Inclusive a maleta. Eu sinceramente, eu achava que tinha um monte de papel lá, sei lá, eu pensava que tinha material de trabalho dele. Eu não cheguei a realmente falar assim, o que tem aí? Sei lá, tivesse a carteira dele, não sei. Eu pensei que tivesse papel de algo de valor pra ele. Uma caneta cara, né? Pensei que tivesse alguma coisa de importância, né? Muita importância pra ele. Sim, isso sim. Você pensava, tem algo importante pra ele, né? O cara não solta essa maleta, inclusive os caras queriam tomar, ele não quis dar. E aí ele ainda tenta dialogar com os caras, tenta resolver na boa, os caras não querem. Poxa, ele só tava olhando o sapato dele que tava com um rombo no sapato. Pois é. Ele tava com fúria e ele tava colocando um jornal dobrado, né, na sola. Daí você vai vendo aos poucos, né, de que tá meio difícil a situação dele mesmo, né. Parece que tudo vai acontecendo. São coisinhas pequenas que parece que vai enchendo o copo do cara. Eles vão tomar dele a maleta com uma faca, né. É que eu acho com aquela faca butterfly, né? Os caras viram ele engomadinho e pensaram, esse cara aí não vai fazer nada, mó bobão, né? Vamos ele dá um arregaço. Até em parece que ele chega a quebrar o braço do cara. O cara, ele saiu mancando, ele não apanhou na perna, mas ele saiu mancando. Saiu mancando do braço. Ele ainda dá uma chamada nos caras, fala, vem pegar a maleta, vem pegar a maleta. E aí eles saem correndo, né? Aí ele continua a jornada dele. Só que aí, de novo, ele, com as moedinhas dele, ele vai em direção ele acha lá um outro telefone lá, entre uma calçada lá, entre umas vendas. E aí ele vai tentar de novo ligar lá pra esposa dele. Pois é, ele tá obstinado, né? Porque sempre que ele acha uma cabine telefônica, um orelhão, ele já quer logo fazer uma ligação pra ex-mulher dele, né? E é aniversário da filha, né? Então ele tá mais desesperado ainda. Por isso que ele quer tanto chegar em casa. Então, eu falei ex-mulher, mas até aí também a gente não sabe que é ex-mulher. Né? Exato. A gente tá achando ainda que é a esposa e que ele tá voltando do trabalho, né? Sim. É o que a gente... Por isso que eu tô falando. Essa é a parte interessante do filme, porque ela vai aos poucos acontecendo. Você já não capta que tá acontecendo né, a verdade já logo de início. Então, essa também é uma parte interessante, você vai descobrindo aos pouquinhos. Porque até então ele ligava, mas ele ficava mudo, né? Ele ficava escutando a voz dela e acabava a ligação.
Eu Até a achei, hora, até essa honestamente, chamada, né? Dessa até... vez aí, a ex-mulher dele fala, eu sei que é você. E aí ela já pede pra ele parar de ligar e tal. Mas assim, até esse momento eu achava que ela, sei lá, que eles pudessem estar só brigados, né? Ou que de repente ele tava desesperado porque ele não era um bom pai, não ia chegar a tempo de novo, né? Passou na minha cabeça naquele Sim, momento. era isso aí mesmo, é o que também dava a entender. E Bom, aí, mas aí ele tá lá no orelhão de boa, e aí os problemas vão procurando ele sempre, né? e os problemas acham ele de costas, né? Sim. Aí os caras latinos estão lá na gangue reunida dentro do carro, doida pra achar o cara, estão lá fazendo a ronda deles na área. E aí eles veem ele no orelhão. Então já pega todo mundo, opa, todo mundo saca a arma e já passa naquela de sentar o dedo em tudo, menos no defense, né? Cara, isso é o que eu mais achei impressionante. E não era que eles estavam com uma arminha, eles estavam com umas metrancas na mão, Não, sentaram o dedo ali. sentaram Saiu nele, acertando tudo que era gente que tava na rua, né? acertou tudo, menos o cara. E o cara nem se mexeu, ele nem. Foi ali que eu também vi que, tipo, o cara era um psicopata, porque ele não teve. Ele não deu nenhum sinal de, tipo, puta, que é isso? Ele não ficou assustado, ele não ficou nada. Tipo, era. Dane-se, os caras estão atirando uma coisa super normal. Então, é aquilo, o cara já tava num ponto já em que a cabeça dele não tava mais batendo normal, né? Já tava literalmente em Nárnia, ele já realmente, pra ele, as Sim, coisas não. Tudo bem, tudo que acontecer agora é ok. Nada vai me chamar a atenção, nada vai me tirar aqui do meu destino, do que eu tenho pra fazer. aí os caras sentam o dedo em tudo e em todos, e aí eles batem o carro, né? Naquela loucura de disparar as armas, eles perdem o controle do carro, batem e fica todo mundo caidão lá. Um meio sobrevivente lá, que é um dos caras do terreno baldio, tá caído no chão lá e o defense vai até lá ver o que aconteceu, e aí ele vê a mochila de ginástica cheia de arma, né? Dali pra frente é aquilo. Ele começou com um taco de beisebol, passou por uma faca e agora ele tinha uma maleta cheia de arma, né? Foi uma escalada, igual o dia dele. Não, e o pior foi que ele pega e atira no cara, tipo. Foi ali que eu falei, meu Deus, ele é louco, né? Foi a primeira impressão que eu tive, porque se fosse eu no caso, eu ia vazar. E não, ele foi lá mesmo, olhou pro cara e falou: ó, é agora você vai ver. E, meu, pega a arma e dá na perna do cara já, sem remorso algum, sem nenhum tipo de sentimento. Ali ainda, para algumas pessoas, ele ainda não perdeu a simpatia que causa em algumas pessoas. É, exato. Porque ele ainda não matou ninguém. Ele, apesar de tudo, ele foi ameaçado, foi uma tentativa de homicídio que ele sofreu ali. E ainda assim ele encontrou com as pessoas que tentaram matar ele e ele só deu um tiro na perna. Isso. Claro, é um tiro na perna. Não deixa de ser um negócio do cacete. Eu não faria. Uma bela arma, não é uma arminha, Tem que ter né? um sangue frio da porra, né? Mas ele ainda encontra simpatia de algumas pessoas, né? Ele tá ali agindo como um vigilante, pode-se dizer, né? Entra em cena o nosso querido Prendergast. Foi muito motivo de chacota dentro daquela delegacia. Realmente eu já fiquei com dozinha dele logo ali no começo. Como é o último dia dele, jogam areia na gaveta dele. Aí ele é chamado pelo capitão também porque eles têm lá uma tradição no último dia do policial, o capitão dizer algumas coisas e tal, tem um discurso dele, né? Então ele chama o Prendergast lá pra conversar com ele, e aí você vê que o capitão é uma puta de um babaca também, né? Nossa, porque o que a gente acaba entendendo é que todos os policiais, aos colegas dele, fazem pouco dele porque ele abandonou o trabalho nas ruas para ficar lá no administrativo. Depois a gente vai entendendo o porquê dele ter tomado essa decisão. Mas ele não é bem quisto lá pelo pessoal, então a rapaziada acaba fazendo pouco dele. E um dos casos é esse do capitão, que não faz nem ideia do cara. O cara já é um velho lá dentro da delegacia, ele nem sabe
que ele teve uma filha que morreu, né? Então ele fala, e as crianças, como é que estão? Porra. Eu achei até que ele foi um pouco cínico, assim, na hora que o Prendergast conta pra ele, né, da filha e tal. Eu achei que ele foi meio... Mas ele foi escroto, essa é a palavra, não tem outra palavra. O cara é um idiota, um verdadeiro idiota. Com certeza. Bom, aí já parte pra cena do Defense tentando pegar um ônibus, né? Aqui é bem uma cena típica aqui do Brasil, aqui, que você vai tentar pegar o ônibus. Graças a Deus, já faz um bom tempo que eu não preciso pegar ônibus, que eu trabalho muito perto de casa. Mas eu vejo em frente o meu trabalho, a fila que forma lá, meu Deus do céu. Bom, ele não consegue pegar o ônibus, né? Porque as pessoas já saem tudo atropelando e pro azar de muitas pessoas pelo caminho, ele vai seguir a jornada dele a pé, né? Se ele pegasse o ônibus, ele ia poupar muita coisa. Eu tô falando, ele tava em busca de confusão. Não, na verdade o destino queria colocar confusão no caminho dele, né? Aí também já corta, né, dele, né, pedindo ajuda pra polícia, né? Pra ir visitar lá a casa dela, ficar lá dando uma cobertura pra ela, porque ela tava com medo dele chegar lá e fazer alguma coisa com ela e com a filha, né? Isso mesmo. Então, essa parte aí eu achei... E aí também que a gente entende e vê que, na verdade, eles já não estavam mais juntos e que a situação ali era bem mais embaixo, né? Ela explica pro policial, ela explica que ele nunca bateu nela, que nunca bateu na filha, mas é aquele negócio de que sentiu por algumas vezes que quase aconteceu, né? Deve ser uma sensação bem angustiante, né, pra mulher, assim, viver esse no limite, né? Será que vai ser hoje? Será que não, né? Então, parece que era isso que ela sentia, né? E acho que ela sentia também que ele ia pra casa e ele ia chegar lá, ela querendo ou não. Então, aí tem a cena, assim, que o Defense, ele vai fazendo o caminho dele até chegar lá, né, na casa da ex. Bom, então, aí já parte para aquela cena que mostra ali um pouco da realidade ali do começo dos anos 90 ali de Los Angeles, numa praça enorme, o pessoal tem umas crianças brincando, mas ali no meio também tem veterano de guerra largado, sem teto, né? E gente ali com soro positivo pedindo ajuda também, doação, então tá aquele negócio. E aí de novo, né? O Defense, as coisas vão procurando ele. Porra, parece um esmoledo mais chato que eu acho que qualquer um vai conhecer. Ou pedinte chato, velho. Cara, ele inventa história atrás de história. Tá todo mundo testando a paciência dele assim o tempo todo. Não, e o cara conta uma mentira atrás da outra e ele só vai desmentindo o cara, né? Aí chega na parte que a gente vai descobrir o que tem dentro da maleta. O Smollett chega e fala pra ele, pô, você tem 2 maletas? Me dá uma. Daí ele fala, não vou te dar. Porra, me dá uma, meu. Me dá uma. Pede tanto que ele fala, tó, fica com essa aqui. Pô, mas eu achei que ele ia dar a outra maleta. A maleta dos traficantes. Eu achei que ele ia dar a bolsa de academia, né? A bolsa de academia e não aquela maleta dele. Porque eu fiquei... ele tivesse dado, acabava ali, né? Toda a confusão, né? Pois é, foi aí que... Porque assim, eu pensei comigo, né? Poxa, a maleta dele tem as coisas pessoais dele, né? Jamais eu ia dar outra. Ia ser o momento que eu ia me livrar e o outro cara ia se ferrar, né? Quando alguém pegasse ele, pô, vou passar esse BO aqui pra esse cara. Não, ele fica com a bolsa lá, com as armas e dá a maleta dele. Aí a gente vê que, já devia ter dado essa maleta há muito tempo, né? Ele teria se safado, né? Com certeza, ele ia passar a bucha pro outro, né? E as confusões estavam doidas por ele também. Exato. E aí ele joga a maleta. Então pega aqui. Joga a maleta e aí quando a maleta abre, o cara também ficou na seca, né? Ele achou que ia ter carteira, sei lá, celular, sei lá. Ele achou que ia ter... tanto que o cara fala, pô, com a sua maleta eu posso comer por uma semana. Então, mal sabe ele o que tem lá dentro. Né? Você vai comer, no máximo, uma refeição. Tinha o que na maleta? Um sanduíche. Tinha uma maçã, uma banana e um lanche. E provavelmente um sanduíche de pasta de amendoim horrível. Velho, já mofado, uma banana e uma maçã. O cara ficou indignado, né? E ainda ficou indignado. Além de tudo, ficou indignado. Se ele tava com tanta fome, ele devia estar feliz. E aí eu já parti pro Prendergast, né? Que
ele vira e mexe, ele recebe as chamadas da esposa dele, né? Que tá meio... Tá abalada psicologicamente. E parece que já não é um negócio ali do momento, já é uma coisa que vem de longa data, né? Entre essas chamadas ele tá vendo, né? Tá acompanhando os eventos, né? Porque o dono da loja lá, o coreano, ele vai prestar uma queixa lá na delegacia contando a história. E aí ele passa uma descrição do defense, fala o que aconteceu, né? Tanto que até o Prendergast acha estranho que o cara entrou na loja, quebrou tudo e pagou pelo refrigerante. Ele ainda enfatiza, né? Mas ele pagou? Sim, ele pagou. Porra, então você tá aqui fazendo o quê, né? Eu achei que tinha sido um roubo, mas não foi um roubo. Aí o Prendergast vai ficar meio com a orelha meio em pé. Aí vai pra parte que eu acho que é das melhores do filme, se não é a melhor, que é quando o Defense sente fome. Aí ele vai no Whopper Burger. Não, e aí ele chega nessa loja, né? Aí é foda. Aí eu falo que era uma coisa do destino mesmo. Eu acho que não era ele propriamente que estava procurando problema. Eram os problemas que estavam procurando ele. Era o universo conspirando. Né? Sim. Era muita coisa. Tava a conta-gota enchendo o copinho dele. Uma hora ia derramar. Bom, então, e aí ele chega para pedir o café da manhã. Só que o café da manhã encerrou há 3 minutos. Aí ele fala para atendente manda, que... Né? Sirva o café da manhã, ela não quer, e aí pede para chamar o gerente. Aí chega o gerente e é a mesma cara de paisagem da atendente, não muda em nada, né? E ele ainda manda o cliente tem sempre razão, né? Então. Você já ouviu o cliente? Essa é uma expressão, parece que só serve pro cliente, né? Exatamente. Porque em qualquer lugar que você vai, nenhum prestador leva em conta isso, né? Bom, ele fica pistola da vida e já saca a submetralhadora dele, né? E já ameaça todos os funcionários. Querer, né? Ameaça e ela dispara sem querer. Sim, sim. Aí você vê também, né? A parte de que ele não tinha... Não era a intenção, né? Não, e ele não tinha, assim, contato com arma de fogo mesmo, nem nada, né? Foi uma coisa que aconteceu puramente ao acaso, né? Percebe-se. Só que eu tive a impressão que depois que ele atira, né, e pega no teto, parece que ele se sentiu mais empoderado ali, sabe? Parece que sim, ele segura a arma de um jeito, né? Até tipo, meio... eu sei o que eu tô fazendo. Bom, no fim, o que acontece é que ele pede o café da manhã, estão preparando o café da manhã, que na verdade a mulher já estava com ele na mão, ou seja, tinha o café da manhã lá para servir para ele. Isso que é o mais indignante, era só pegar. Vontade, né? Mas é interessante, de novo no filme a gente vê aí mostrando o mau serviço dos estabelecimentos, né, com o cliente. E aí, quando ela tá com o café da manhã dele na mão, ele fala, eu acho que eu mudei de ideia, eu vou comer o almoço. Muito troll, né? Ah, meu Deus. E aí ele pede o almoço dele, aí chega o hambúrguer. Aí ele vai todo animado abrir a caixa de hambúrguer dele. Ilusão de ótica. Ele fala, opa, peraí. Me diz o que tem de errado aqui. Olha aquela foto ali. Agora olha essa coisa morta aqui, amassada na minha mão. Deprimente. Realmente, é muito verdade, né? Isso daí a gente vai sempre comer fora e você olha a foto, quando você tá com fome ainda, né? Daí, realmente, quando você abre a caixinha, tá um negócio murcho lá dentro. A gente ainda vai falar das melhores e piores cenas lá pro fim, mas realmente dificilmente tem uma melhor que essa. Ele já sai de lá, paga. Depois a gente vai saber também que ele pagou ali pelo lanche dele, né? Isso. E aí ele sai e continua a jornada dele até a casa da filha, né? Pro aniversário. E aí vem aquela parte que é legal, é até meio uma filosofia, assim, né? Dos tempos modernos aí do capitalismo, né? Ele pega e vai comprar o presente da filha dele, de um marreteiro lá no meio da rua, né? Que é aqueles globinho musical com neve dentro, né? E aí ele vê um rapaz protestando em frente a um banco que ele foi pedir um empréstimo e a resposta que o banco deu para ele é que ele era economicamente inviável.
E aí, porra, isso daí deve ser um negócio filha da mãe de se ouvir, hein? E você vê que a hora que o cara é detido, né, esse cara que tá protestando, ele entra no carro da polícia e tá indo embora, ele encara bem o Defense e fala pra ele, né, não me esqueçam. Não me E você esqueça. vê que o Defense olha no olho dele mesmo e concorda com ele, que não vai esquecer. Que depois, pro fim do filme, também ele vai falar sobre... Ele vai fazer usar da fala, né, economicamente viável. A gente achou, mas ele não esqueceu. Esse é o Defense. E acontece que a polícia, nesse meio tempo, deixa a casa da ex-esposa dele, né? Porque ela chegou lá e não aconteceu nada. Também, né? Eles estavam realmente também numa boa vontade de ajudá-la e entender a situação. Eles realmente não estavam nem um pouco... Bom, pelo menos pela cara dos policiais, eles não estavam, tipo, nem aí. E acabou que... Parece que eles estavam ali por obrigação, sabe? Não era... Não sei, eu senti uma má vontade de novo de prestar serviço. Eu senti isso o tempo todo no filme. Sim, parece que também foi uma das intenções, né? O roteiro fazer isso mesmo, né? Mostrar que os serviços também não funcionam como deveriam funcionar. Tanto público quanto privado, né? Seja o banco, seja o restaurante, a mercearia, a polícia. Então, e aí acontece que ele vai ligar para... Aí volta pro Defense, ele vai ligar pra esposa dele, porque ele não pode ver um orelhão dando sopa, que ele quer fazer uma ligação no meio do caminho, né? E por sinal, também, além dos problemas perseguirem ele, os orelhões também perseguiam, né? Sim. E aí ele tenta falar com ela, só que o telefone tá ocupado, né? E aí ele fica naquela de tentar, não consegue. Aí ele tá saindo da cabine telefônica e um sujeitinho qualquer fala pra ele, meu, e aí? Você não viu que tem mais gente aqui querendo usar o telefone, porra? Aí ele só saca uma arma da mochilinha dele, senta o reio na cabine telefônica e fala, é uma pena, mas tá com defeito, viu? É muito boa essa cena. A cara do cara é melhor. E o engraçado é que tem um cara andando de bicicleta no fundo da imagem, meu, que a hora que ele vê, sai o primeiro disparo, o cara pula da bicicleta, meu. Eu não vi, eu vou ter que assistir o filme só pra ver essa cena. Puta, é muito bom, meu. Não vi não reparei, né? Igual você não reparou o cara no começo dele, eu não reparei. Acho que cada um repara no que convém, né? Acho que nem ele reparou. Acho que é porque você pensou que o cara ia cair, você já foi na maldade pra dar risada, né? Por isso que você ficou olhando ele, com certeza. Meu Deus. Aí eu prendi a da esposa dele, né? E aí é aquela parte, né, que a gente falou de dividir a ligação entre a detetive e a mulher dele, né? Porque ela foi lá para atender aquele chamado da lanchonete. O Defense está caminhando, né? Até aí, agora a polícia já tem uma descrição dele, de como ele está vestido, né? Um pouco de como que é a fisionomia dele. Então, ele já tem uma noção de quem procurar. Sim. Mas ele não sabe, né? Não. E aí ele tá indo na loja de ponta de estoque, que aí ele vai comprar um sapato, né? Algum calçado para substituir aquele sapato de sola furada dele, né? E é legal que ele ainda, no meio do caminho, ele ainda tá fazendo as coisas do dia a dia dele também. O que tá acontecendo é só um desvio, né? É só uma casca de banana que eu tô desviando aqui no meio da rua. Né? E aí ele entra e, porra, novamente, os problemas encontram ele. Ele vai bem numa loja onde tem um neonazista que tem um radinho amador lá, que ele tá escutando a frequência da polícia e sabe de toda a história. E na hora que o cara entra na loja dele, o Defense entra, ele já saca que é o vigilante, entre aspas, né? Só que também, como ele é um cara mal intencionado, ele já foi abordá-lo, né, de uma forma mais esquisita, né? Sim, sim. Ela chegou com um papo todo realmente neonazista, já puxando já para um lado preconceituoso. Tinha até um casal de gays lá que estavam lá dentro da loja e estavam lá fazendo as compras dele e eles começou a descarregar um monte de insulto pro lado dos caras. E acontece de que ele
tem simpatia pelo Defense e fica querendo, né, mostrar para ele o cantinho dele, né? Fala, não, vem comigo, vou te mostrar aqui o meu lugar aqui. Ele foi lá e ele foi com um objetivo, ele não tava nem preocupado nisso. E aí entra a policial, né? A Torres entra lá, a oficialesa entra lá na loja e procurando, perguntando por ele. O cara dá uma cobertada, fala, não vi nenhum. Aí ela vai embora, ele fecha a loja e vai mostrar o cantinho dele lá com um monte de souvenir, né? Neonazista e do tempo da Segunda Guerra, coisa lá antissemita. Ele sai mostrando um monte de coisa. E o Defense não é a pegada dele, né? Na verdade, ele tem uma pegada, uma psicopatia lá, mas só que não... Ele não é propriamente um antissemita, um homofóbico, um racista, né? Ele é um revoltado, né? Ele sofre lá de algum transtorno e é um revoltado, né? Aí dá de que no meio da conversa lá, né? Eles se desentendem, né? O cara vê que ele não é aquilo que ele esperava, o skinhead fica puto da vida com ele e tenta algemar ele. E aí no meio da situação ali de algemar ele puxa aquela faca lá do começo do filme que ele pegou dos caras lá da gangue e apunhala ele e depois atira nas costas dele. Aí é a primeira morte mesmo, né? Atribuída a ele, né? Eu realmente não... Eu também achei que ele não fosse matar o cara, assim, pra falar a real. Achei que na hora que ele esfaqueou, ele ia terminar por ali. Ele não ia realmente chegar a matar. Mas acho que ele era próximo. Não tinha porque na cabeça dele não matar. Ele já tinha atirado em um, dado porrada no outro, quebrado uma loja. Esse era o próximo passo. Mas a impressão que eu tive é que ele de fato não ia atirar. Tipo, beleza, esfaquei o cara, machuquei ele, vou vazar, entendeu? E ele fala, né, logo depois, quando ele ainda tá na loja, ele liga pra mulher dele, pra ex-mulher, e ele fala, eu tô num ponto sem volta, né? Então, dali pra frente é só ladeira abaixo mesmo. E agora, se aparecer mais gente, é o que vai acontecer. Se pisar no carro dele mesmo, ele vai matar. Agora ele veste uma roupa militar lá e já acaba despistando um pouco a polícia, né? E não esquece da sua maleta, sua bolsa de academia. Aí ele tá caminhando, né? Ele encontra lá outro congestionamento, vê lá um pessoal trabalhando na má vontade lá, ele fica no veneno também, com os operários, e com o lança-foguete que ele pegou lá da loja do neonazista, ele atira num guindaste, né? E aí, seguindo a jornada, ele vai lá pro clube, ele resolve cortar caminho, né? Por um clube, né, que tem um campo de golfe enorme. E aí 2 idosos acabam ficando nervosos com ele, um mais do que o outro, né? Fica no veneno, reclamando dele e insultando ele também. Acerta ele com a bola de golfe, né? E aí já é outro motivo, já ele saca lá a escopeta dele e já, opa, e aí, velhote, qual que vai ser então? E aí o velhote acaba com um ataque cardíaco. E aí é outro que vai pra conta dele, né? Aí ele tá ali passando pelo clube, né? E ele pula outra cerca que cai numa casa lá enorme, uma mansão lá, que tem um pessoal fazendo churrasco lá, que na verdade a gente vai descobrir que é o zelador da casa, né? Que a casa é de um cirurgião plástico e ele é o caseiro lá e tá fazendo um churrasco com a família dele, né? Ele passa por esses locais e acaba chegando finalmente na antiga casa dele, né? Na casa da esposa, né? Nesse meio tempo aí, tem uma cena, né, do Prendergast que ele vai lá, visita a casa da mãe dele, do Defense, bate um papo com ela e descobre um pouco da história dele, né? E parece até, inclusive, que ela também, da cabeça, não bate muito bem. Ela também não era muito legal, não. E aí a gente vai vendo também que o Prendergast, apesar dele ser um policial que tá, assim, trabalhando atrás de uma mesa, ele tem uma pegada de policial, assim, ele tem o jeito pra coisa, né? Rua, né? Até porque ele abre lá a gaveta, ele vê a foto do
do Defense com a esposa, né? Com a filha. E aí ele começa a ir ligando alguns pontos. Sim, ele é um bom investigador. O Defense chega na casa dele, só que a esposa consegue fugir com a filha, né? Na verdade ele liga, né? É a última ligação que ele faz. Isso. Ele faz uma última ligação e aí ele dá meio que entender que ele tá na esquina, assim, de casa, chegando. E aí ela pega a filha e as duas saem correndo, né? Pra um lugar mais público, onde tem mais pessoas, né? E aí ele fica dentro da casa, né? Ele pega uns vídeos antigos lá e fica lá viajando lá, assistindo lá uns vídeos que eles fizeram de quando a filha era pequena e tal, enquanto eles ainda eram casados. E aí a gente vai entendendo um pouco de como que era a convivência deles, né? De que ele tinha mesmo uns surtos, assim, nos momentos em que ele era mais irritado, né? Ele era mais irritado, também controlador, né? Isso. E também um cara meio estressado, meio grosseiro. É. E aí, enquanto ele tá lá assistindo os vídeos, né? Inclusive vídeos dos aniversários anteriores da filha, né? Que ainda é criança. E aí, nisso, ele vê o carro de polícia chegando na casa, né? Já era o Prendergast ali, doido pra pegar ele. Já imaginou que talvez ele já estivesse lá ou estaria por chegar. E aí, nesse momento, ele sai correndo da casa, né? Tenta fugir da casa pelos fundos, né? E aí o Prendergast vai... e ele atinge a Torres, né? Ele acerta a Torres. Ele e a Torres vão pra porta da frente da casa e ela decide ir pelos fundos. Então, o Prendergast entra pela casa, pela porta da frente, ela corre pelos fundos e aí ele acaba atingindo ela com um tiro, né? E vazado. E aí ele lembra que talvez ele saiba onde a esposa e a filha estão, né? Aí ele corre lá pro pier, né? Pier de Venice, isso. Isso. E aí ele chega lá e, de fato, encontra as duas lá. Mas eu achei essa cena meio esquisita, porque eu não teria corrido com a minha filha pra um lugar sem saída. Tomar um sorvete, entendeu? Um louco chegando na minha casa. Então essa cena foi meio bizarra, eu achei. Não, além disso, foi pra um lugar onde eles iam quando casados. Foi pra lá, deu um sorvete pra mim, tudo bem. Foi pra distrair ela, de repente, da situação toda, beleza, mas, porra. E outra, vai pra um lugar onde não tem saída. Pois é, a saída é a água. Então foi meio assim, mas é licença poética, né? Então deixa passar. E aí ele chega lá, começa a tentar fazer uma como fala, uma lavagem cerebral nela, tentar... convencer ela, até meio uma cena meio asquerosa, né? Porque ele fica beijando ela contra a vontade. Realmente, ele tenta forçar uma situação, né? Uma vida que já não pertence mais nem a ele nem a ela, né? E ela fala pra ele que eles não são mais casados. Ela ainda foi legal, ela ainda pediu pra ele na educação, né? Por isso que eu achei uma cena muito bizarra, assim, em todos os sentidos. Não, foi bem, bem ruim mesmo, assim. Ruim no sentido de causou um desconforto, né? Em quem tava assistindo. Exatamente. E aí a polícia acaba chegando no pier, né? Na verdade, parece que ele menciona que tá armado. E aí as pessoas que estão ali em volta já saem um pouco correndo, né? E tinham 2 policiais no começo ali do pier. E aí o Prendergast, ele chega no pier, né? Como quem não quer nada, com sua gravata, seu terno, um calor de 40, 70 graus, não sei. Até porque é uma roupa bem óbvia para se estar na praia, né? Mas, enfim, não, ele tava bem guerreiro mesmo, viu? Porque, porra... Eu tava suando vendo ele lá. Mas eu também achei estranho, assim, a cena é esquisita, a forma como ele também tentou abordar ali a situação. Até que ele levanta a blusa e ele mostra, a mulher vê, né, que ele tá armado, então ela pensa que talvez ele seja um policial. Que o Prendergast é macaco velho, né? Então ele tenta ali também entrar no meio da conversa ali maluca do Defense. Ele já incorpora um negociador ali, né? Exatamente. E aí eles acabam
entrando num diálogo ali os dois, a esposa se afasta com a criança, né? Com a filha. E aí o Prendergast ainda tá preocupado que ele está armado, né? Então, assim, na cabeça dele ele tá armado, opa, mas eu também tô, mas e aí, como é que vai ficar, né? Uhum. E aí é um negócio interessante, né? Porque no nosso primeiro episódio nós temos um duelo em um filme, hein? É verdade. No final dele rola assim uma situação de duelo. Até o Defense fala, agora pra acabar aqui é um duelo entre o mocinho e o vilão. E aí ele coloca a mão no bolso daquele macacão, que também, nossa, devia estar fritando lá dentro. Devia estar fora. E aí, se você prestou atenção no filme, aquela arminha não era uma arma de verdade, né? Ele, quer dizer, o filme inteiro ele ficou com uma sacola cheia de metralhadora, cheia de semi-metralhadora, pistola, faca e tudo. Até uma granada, se duvidar, tinha dentro da... E essa arminha ele pegou na casa da filha dele, E né? ela tava brincando com o cachorro, atirando a aguinha na arma de ar, né? Na televisão. Isso. Eles acabam, tipo, morre quem atirar primeiro, né? Na verdade, ele de novo, ele estava naquele ponto sem volta dele. Ele não queria ser preso e ver a filha dele atrás das grades, do lado de trás das grades, né? Então ele já tinha se entregue. Ele sabia que ele ia ser preso e tudo que ia acontecer. Então ele foi mesmo para se desprender da vida, né? Só que na verdade ele não estava armado. Acaba que ele toma ali as pauladas do Prendergast. Agora, uma dúvida. Quando o Prendergast entra na casa, ele percebe que ele não tem a arma, certo? Porque como ele ia se aposentar, a arma dele foi tomada, né? De onde surgiu essa arma? Então, foi aí que a Torres foi baleada e ele pegou dela. Quando ele foi socorrer ela. Acho que eu pesquei um tubarão nessa parte. Foi aí. Ele vai de peito aberto, ele vai lá se esquivando tudo e tal, né, atrás de sofá, de armário, mas aí ele chega lá na Torres e pega a arma dela, né. E é legal no final do filme que o Prendergast, ele ainda repensa a aposentadoria dele, né, porque ele já ia se aposentar, mas só que ele ia se aposentar antecipadamente, né. Ele ainda não tinha dado o tempo de serviço dele. E aí ele resolve adiar depois disso que aconteceu, né? Claro, sem não antes mandar o capitão dele a merda na frente das câmeras, né? Deu uma emoção pra vida profissional dele, né? Eu gostei Esse é o Um Dia de Fúria. Esse filme aí, porra, vale a pena ser assistido, né? É muito melhor assistido do que ouvido a gente falar, mas vão lá que é muito legal, né? E acho que trata de vários problemas cotidianos que a gente mesmo enfrenta, né? Como Sim. eu falei, a questão do mau serviço nos locais que a gente precisa comprar alguma coisa, precisa ser atendido, seja também na delegacia de polícia, né? Que até mostra ali quando a menina que estava com os bandidos lá, né? Que foram, acho que mortos, né? Ela tá lá na delegacia de polícia também, parece que o pessoal também não faz muita questão de ajudar, de tentar... Sim. Na verdade foi o Prendergast que pegou ela, assim, puxou numa sala pra saber mais a fundo, porque de resto, tudo bem. Foi só morreu os bandidos, tá tudo ok. Morreu aquele ticano lá e ela é uma tranqueira também, não vamos dar bola, não. E também tem um trecho, né, em que o Prendergast vai até o hospital e aí é aquilo que você tá falando dos serviços, né, ele vê uma menina, uma loirinha, criança, né, numa maca sendo levada e o olhar perdido dela, né? Exatamente. Do tipo, pra onde estão me levando, o que vão fazer comigo, né? Sim, acontece muito. Ao longo do filme vai tendo coisas assim que se você vai com um olhar um pouco mais crítico assistir o filme, você enxerga a decadência da sociedade ali em muitas coisas. É no visual da cidade, é nos acontecimentos ali. Você vê que a cidade também está passando por um monte de reforma, de manutenção, então é meio deprimente, sim. Acho que é por isso também que o filme teve tantas críticas ruins, mas também teve críticas boas, né? Acho que tudo depende do seu ponto de vista, obviamente. Tem coisas realmente durante o filme que são horríveis e assustadoras, mas
quando você para pensar, é que o filme foi colocado, as ideias foram colocadas de uma forma mais agressiva que provavelmente não aconteceria, né, na vida real. Mas Sim. É a frustração, né, enfim, da falta de emprego, da falta de serviço nos hospitais ser uma coisa boa, né, para a população, o atendimento público, aquela coisa toda, e acaba frustrando, né, a pessoa que trabalha, que tá voltando do trabalho, que tá indo do trabalho. E aí, as curiosidades? Tem umas curiosidades bem legais desse filme. Em uma entrevista em 2010, Michael Douglas disse que essa foi a sua melhor performance entre todas as suas atuações. Então, daí você já vê como foi um papel legal dele. Pois é, e depois de tantos anos, ainda ele elege como a melhor de todas, né? Sim. Então, e uma coisa interessante também que, assim, desse contexto do que estava acontecendo é que em 92 teve aquele caso que era um cara estava dirigindo alcoolizado, o Rodney King, um cara negro, tinha mais gente no carro com ele, e aí ele estava dirigindo alcoolizado e ele foi abordado por uns policiais. Eram até 3 policiais brancos e um latino. Eles acabaram agredindo o cara, esse Rodney King, e um rapaz acabou gravando isso e aí virou aquela bagunça, né? Foi jogado na TV e aí passou em tudo que foi canal, a população ficou no veneno. E aí os policiais foram julgados, mas foram absolvidos. E aí criou um distúrbio, né, em Los Angeles que durou quase uma semana. Foram 6 dias de saque, de vandalismo, de assassinato, aconteceu, né? De tudo. Foi um período que... Tem até um documentário que ficou marcado na história dos Estados Unidos, isso daí. Então foi uma época que passava por bastante mudanças, né? E que aqui essa questão da cor era uma coisa muito pesada, né? Ou seja, se você era branco, você tinha valor, se você não era branco, você não tinha, você era descartável, né? E foi até aí, nesse caso que você falou, que foi até onde uma semana que assim, os negros se voltaram contra a sociedade, né, branca, e eles pararam avenidas, tiravam os motoristas de dentro dos caminhões, agrediam, acho que até mataram algumas pessoas de dar porrada mesmo, chute na cabeça. Tem até um documentário sobre isso. Não, foram 55 mortos, se não me engano, 52, 55 durante esses tumultos aí. Foi uma época bem pesada, de fato. Então, e a partir dali também as coisas começaram a mudar, né? Então, sim. É aquilo, né? Às vezes a violência vem pro bem, né? Então, e aí teve essa parte aí que acabou coincidindo com a gravação do filme. A época em que ele estava sendo gravado, estavam acontecendo essas confusões aí. E tinha até a questão de gangues rivais que se uniram. Foi uma confusão filha da mãe. E tem umas coisas curiosas assim de cultura pop desse filme, né? Tem a banda Iron Maiden, ela fez uma música que se chama Man on the Edge e é totalmente baseada nesse filme. Até o videoclipe tem os personagens lá que remetem ao Defense. Até o pessoal que curte Iron Maiden assim não curte muito esse álbum, que foi um álbum que teve o Blaze Bayley lá, que é um vocalista que foi um dos menos queridos lá do Iron Man. Então tem essa música, tem o videoclipe Walk do Foo Fighters, que também esse videoclipe ele é praticamente um filme, né? O David Grohl tá vestido como Defense. E nessa parte do Falling Down, né, que é o título do filme, o título original é o caindo, né, esse termo, né, e ele é muito usado durante o filme todo, né, eles usam várias vezes, ele fala isso, ou é falado pra ele. Tem uma curiosidade bem legal, que é, por conta daquela cena da mercearia lá com o coreano, esse filme foi proibido de passar na Coreia do Sul.
Que dirá na América, na Coreia do Norte, né? Tem aquela cena, né, que ele vai lá na casa na loja do neonazista, né? E o neonazista, ele se demonstra bem homofóbico, né? E aí é interessante que na parte em que ele tá tentando algemar o Defense, ele fica falando, né? Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Nas costas dele, né? Pedindo a mão dele para ele algemar, mas pelo que estava dando uma pesquisada, o pessoal queria fazer uma comparação com como se ele tivesse querendo estuprar o cara, né? Fazer ter um ato homossexual ali, uma relação homossexual e dando a entender que ele é tão gay quanto aquelas pessoas que ele odeia, né? Inclusive ele menciona, né, que é isso que vai acontecer com ele nas prisões. Tem duas coisas para fechar. Uma que não é falado, né? Mas dá a entender que o Defense ele sofre de um transtorno que é o TEI, que é o transtorno explosivo intermitente, né? Que é o cara, ele coisas cotidianas que deixariam a gente nervoso, mas nada demais, o cara acaba explodindo e tendo uma reação totalmente exacerbada, né? Então talvez isso fosse um transtorno psicológico que ele tinha e desencadeava essas atitudes dele, né? Então também tem uma atmosfera assim de psiquiatria do filme, né? Também tem uma outra coisa que é falado, que é a morte da filha do Prendergast, né? Que ela morreu com 2 anos. E ela morreu de um, como é que ele chama? De síndrome da morte súbita infantil, né? Mas isso daí é bem raro em crianças de 2 anos, né? Inclusive, meu filhinho tem 1 ano e, isso daí era uma coisa que a gente ficava preocupadíssimo, né? Que é aquele negócio de deixar o bebê de barriga pra cima e tal, né? No bercinho, deixar ele com roupa confortável e tal. Nossa, e aí é isso aí. Pra encerrar, a contagem de corpos do filme são só 6. A gente pensa que vai ser um... Não, só ali na frente da vendinha, ali onde ele tava no orelhão, achei que tinha sido 300. Com tanta bala que foi dada ali. Pois é, e a contagem ficou no 6. Então, até que não foi um filme dos mais violentos, hein? Bom, então vamos desenrolar, Fran. Qual que foi a sua melhor atuação aí? Quem que... Olha, o troféu de MVP do filme vai para aquele menininho que aparece do nada, ele aparece do nada e ele vai ajudar o Defense a disparar lá a sua bazuca. Aquilo ali pra mim foi surreal, porque ele chega e do nada ele fala, não, mas aí você tem que apertar esse botão, mas aí você precisa fazer. Então, assim, uma criança naquela época chegar e falar assim, e ele chegou na boa, né? Tipo, que filme você tá fazendo? Não, mas eu não tô vendo nenhuma câmera. É um filme... Como é que era o nome do filme que ele fala? Em Construção. Em Construção. Foda, não, foi boa mesmo. Essa daí é o moleque... Ele era membro de gangue, mas ele deu um migué ali. Ele tava com os amigos dele ali. Mas chegando com a sua bicicleta, mas pra mim ele foi o MVP do filme. Bom, eu não tenho pra ninguém. O Michael Douglas arrebentou, meu. Quando ele disse que foi o melhor papel dele, então já era. Foi a melhor atuação mesmo. Realmente, ele muito bem. É um psicopata memorável do cinema. Isso daí ele realmente encarnou no papel, né? Porque eu acho que para os artistas deve ser bem pesado você ter que... Acho que nem todos conseguem, na verdade, né? Fazer uma coisa tão profunda. E realmente ali ele fez. É o jeito que ele se comporta, o jeito que ele olha, o jeito que ele... Enfim, que ele anda, o jeito que ele fala. Então, realmente... Com certeza. Então, e a pior atuação? Cara, a pior atuação... Cara, a pior atuação vou dar pra aquele cara que trabalha lá na delegacia, que é chato pra caralho. E ainda eu fiquei muito feliz que o Prendergast pegou a cara dele e enfiou no meio do bolo. Porque, que cara mala sem alça, chato. E ele tava afim da Torres, né? Afim dela, mas também ficava naquele afim dando indiretinha ridícula. Então, esse cara aí pra mim foi o pior. Sim, foi bem ruimzão, né? Mas pra mim o troféu de ouro vai pra mulher do Prendergast. Ô, velha chata. Nossa, muito chata, realmente.
É o que a gente tava falando mais cedo. Eu não entendi, assim, alguns dos personagens, o papel ficou muito no ar, assim, né? Então, por exemplo, quando ela começou a ligar, na primeira vez que ele tava no telefone com ela, ele até canta uma música pra ela. Eu achei aquilo bizarríssimo. Eu achava que ela tinha algum problema, alguma coisa psicológica, sabe? E achava que ela era doida, até essa infantilizada, né? Sei lá. E aí eu pensava, poxa, ele realmente tá se aposentando, tem que cuidar dela. Mas ela era extremamente controladora e chata. Realmente. Sim. Acho que E essa música que ele canta pra ela é uma cantiga lá, Falling Down também, né? Da Torre de Londres, a Ponte de Londres, né? Na verdade, é outra parte que eles falam disso, do caindo. Na verdade, então, acho que ela podia se casar com aquele cara que levou o bolo na cara. Os dois são mega chatos. Sim. E qual que é a melhor cena pra você, Fê? A melhor cena? Puxa vida, a melhor Bom, cena. eu já vou antecipar a minha, que foi a da lanchonete, meu. Puta, né? A cena da lanchonete é a melhor. Do início ao fim. Acho que eu não tenho uma melhor cena, assim. Porque realmente eu fiquei um pouco chocada assistindo o filme. Como eu falei, ao mesmo tempo que ele mostra, né, os problemas que a gente, pessoas normais, temos todos os dias, né? Pô, mas eu não tenho, assim, uma cena favorita, não. Vou pular essa aí. E, bom, se você não tem uma cena, você não tem uma fala, claro. Não. Mas eu tenho uma fala que também vem da parte da lanchonete. Que é quando ele fala. Ele pega o lanche dele na mão e fala: pô, você entende o que eu quero dizer? Olha esse lanche aqui da foto. É rechonchudo, suculento, tem uns 15 centímetros de espessura. Agora olha essa coisa triste na minha mão, miserável e esmagada. É foda, né? Quando a gente vai numa lanchonete dessas de rede, você fala, olha, fui enganado. É que a gente já tá tão acostumado já que... A gente, na real, a gente já vai sabendo que a foto não é o produto, né? Essa é a verdade. A gente já sabe que aquela foto... Ainda mais hoje em dia, que é Photoshop em tudo, Photoshop... Sim. Então, a gente realmente... é muito raro você ir num lugar, pelo menos onde você vai comer, que a foto... que a comida em si, o verdadeiro, é melhor do que a foto, né? Raríssimo. E aí, qual a tua nota pro filme? Olha, eu vou dar uma nota 8 pro filme. Eu acho que o filme é muito bom, não me entendam mal. Não sou a melhor pessoa pra isso. Mas como eu falei, eu achei que alguns dos personagens, eles tiveram... O papel deles não ficou muito claro, assim, pra mim. Eu acho que eles podiam ter dado um pouquinho mais de vida, como você mesmo falou. Puxa, eu ia gostar se o filme tivesse 3 horas de duração. Mas eu acho que 8 é uma nota alta e acho que eu assistiria esse filme de novo com certeza. Uhum. Eu dou uma nota 8,5. Eu acho que é um conto urbano. Isso daí é uma história bem legal e dá pra ver por vários espectros, assim, dá pra você ver assistindo como querendo estudar o cara, a psique dele, dá pra você querer olhar o filme como um estudo, sei lá, da sociedade, da comunidade ali. E também dá pra você assistir assim, sem se preocupar com essas coisas, assistir só pra curtir o filme. Acho que ele cumpre bem seu papel e é legal. É bom pra dar uma desestressada e não sair repetindo as mesmas coisas que o cara faz. Até porque ele já fez por todos nós. É isso aí. Então é isso, dueleiros e dueleiras. Chegamos ao fim deste episódio. Foi muito legal aqui falar sobre o filme Um Dia de Fúria, na companhia do meu querido amigão, compadre Mal. Obrigada aí pelas Isso aí. Tamo aí, valeu. Foi muito legal mesmo. E esperamos que nos acompanhe aí para os próximos, que a gente vai trazer muita coisa legal. Então é isso. Valeu, galera. Valeu. E para o próximo episódio, aqui no nosso podcast, o tema será Medo do Sobrenatural. Você já tem algum filme aí em mente? Então, Fred, na verdade, eu tô em dúvida entre dois. Eu tava pensando em escolher aí
A Morte do Demônio, que é o Evil Dead. Mas eu repensei e vou trocar porque é um filme que já é meio manjado aí da rapaziada mais veiaca que nem eu. Então, até para trazer também uma novidade pro pessoal mais novo aí, e torço para que assistam e votem nele para ganhar do seu desafiante aí. O nome dele é Creepshow, tá? Que é o Contos da Crypto. Tá? Esse aí é um filmaço, acho muito legal, acho que vai dar uma disputa boa. Bom, então... E aí, qual que é o seu? Bom, eu escolhi aqui para brigar aí nesse duelo o filme Invocação do Mal, o primeiro, né? O primeiro que saiu. Em inglês chama The Conjuring. E acho que vai ser boa essa briga, hein? Porque esse filme é muito bem falado. Eu já ouvi falar, sei que é uma franquia já e que tem outros. Então, acho que vai ser legal. É bom que é um filme que eu não assisti ainda. Sei que muita gente vai falar, puta, como que você ainda não assistiu esse filme? Mas eu já ouvi falar bem. Sei que tem uns atores legais aí, então acho que vai ser bom sim. E esse Creepshow que eu tô escolhendo é o de 1982, viu? E até tem o roteiro aí do Stephen King e acho que vai ser bem legal. E é isso aí. Então vamos nessa, gente. Apareçam lá no Instagram, votem lá na enquete lá pra gente decidir qual que vai ser o próximo filme aí do próximo episódio que a gente vai trazer pra vocês.